Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Implantes Você Pode. Uma ótima noite para você que nos assiste aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 19 horas, e todo episódio tem reprise aos finais de semana, em horário alternativo. Você também pode nos assistir pelo canal do YouTube da TV Mais Brasil. Eu sou a doutora Fernanda Cotrim e hoje vamos falar sobre medo. Você tem medo de dentista? Você ou alguém que você conheça já deixou de cuidar da sua saúde bucal pelo medo de ir ao consultório? Quem vai falar sobre isso com a gente hoje é a doutora Cláudia, dentista, especialista em prótese, em oclusão e um currículo técnico extenso. Mas ela também é muito cuidadosa, ela é delicada e compreende o medo e os traumas de cada paciente. Estudos revelam que de 13 a 25% da população mundial tem medo de dentista. Você faz parte desses números? Vamos desvendar esse mistério, vamos entender o que a gente pode fazer para ajudar com isso e descobrir que implantes você pode. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Obrigada, doutora Fernanda. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com você hoje para trazer esse assunto, né? Que para mim é muito prazeroso conversar sobre isso, porque faz parte da minha prática clínica diária, né? Eu encontrar os meus pacientes tensos, extremamente nervosos, ansiosos, com medo. E aquela ansiedade prévia, né? Porque muitas vezes eu tiro ele da cadeira e digo, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Mas vamos lá. É uma frase que a gente usa muito, né? Foi muito melhor do que eu pensei. Uhum. Realmente, o medo, os traumas aí tem uma série de fatores, uma série de razões, de origens, algumas por não conhecer, outras por conhecer uma experiência ruim, né? Isso mesmo. Bastante conteúdo aí, bastante assunto, bastante informações, porque a gente tem um problema que ele existe, mas a gente também tem algumas dicas, algumas soluções aí para passar para esse pessoal aí que está nos assistindo, para ver que implante pode, né? Porque pode. A intenção aqui é sempre essa, passar informação, porque muito paciente fala, eu não posso fazer implante porque eu tenho diabetes. Já falamos sobre isso. Uhum. Não posso fazer implante porque eu tenho pressão alta. Já falamos sobre isso. Agora, não posso fazer implante porque eu tenho medo. Vamos falar sobre isso, então? Vamos, bora lá, estamos aqui para isso. O que é o medo de dentista, doutora? Existe até, como tem várias fobias, né? Tem o nome para essa fobia também. Então, é odontofobia, né? Que é o medo de dentista. Ou a síndrome o pânico do jaleco branco, né? E aí não se limita só aos dentistas, como aos médicos em geral, né? Tem muitos pacientes que têm essa coisa. E aí, muitas vezes, até para eu tentar alcançar, né, a confiança desse paciente, eu tento me desconstruir um pouquinho, né? De me desparamentar, para que o paciente entre em relaxamento, né? Não tem aquela impressão sufocante de, lá vem a dentista, né? De branco. De jaleco, gorro, máscara, óculos de proteção. O que ela vai fazer Luva. comigo, né? Ela vai me atacar. É filme de terror, né? Então, é isso mesmo. Então, a gente tem pacientes que trazem um histórico, né? De consultas traumáticas e realmente a gente acredita, respeita muito a história de cada um, porque passou por experiências ruins mesmo, né? Infelizmente, a gente tem colegas aí que muitas vezes tem a mão um pouquinho mais pesada, não tem essa paciência, não tem esse entendimento. Às vezes tempo, né? Também de atendimento, de dedicar, conversar, explicar, de ganhar a confiança primeiro. Você falou sobre a síndrome do jaleco branco. Uhum. É uma expressão que a gente usa e a gente entende, compreende. E o mais interessante disso é que muitos pacientes chegam já com essa fala pronta, não é a gente que fala que ele tem, ele relata. Isso. Olha, eu tô super bem a hora que eu vejo o branco, eu percebo que meu coração dispara, que eu começo a suar, que gera ali uma ansiedade. Então isso é extremamente real. E aí o que você falou de colegas talvez que não tenham a paciência, de compreender e de acreditar, porque o que a gente mais já ouviu aí é frescura, é piti, desmerecem, desvalorizam realmente um trauma
trauma que é real, é um trauma que existe. E aí você falou de se desparamentar, né? Isso. Algumas técnicas que a gente usa também, até de um jaleco azul marinho, de outra cor. um jaleco verde, qualquer coisa nesse sentido para desassociar ali com o medo inicial, né? Exatamente. E hoje, inclusive, né, eu me deparei logo de manhã, quando eu cheguei no consultório, meu primeiro atendimento, eu abri o prontuário do paciente e tinha lá um bilhetinho. Paciente hipertenso, relata aumento de pressão ao ver o jaleco branco. Eu não sei se a gente já tem a tem imagem. essa foto? Temos. Isso foi hoje. Vamos ver. Ah lá. Paciente hipertenso que relata que a pressão chega a subir ao ver jaleco na cor branca. Olha Olha só que interessante essa imagem por diversos fatores. Primeiro, da nossa atenção de sinalizar que esse paciente deve ser tratado de forma diferente. Exato. Poderia ter só passado batido e pronto, seguir, uma né? informação irrelevante. Mas não, dá atenção, porque qualquer profissional que atende esse paciente já está ciente ali da condição psicológica, da ansiedade. Exatamente. E até mesmo de uma questão física. Claro. No sentido de ser pressão hipertenso, né? Isso é um cuidado muito querido, né? Eu acho um cuidado lindo, assim, eu acho que condiz muito com a nossa, conduta, né, diária, que é essa atenção com o paciente, esse cuidado mesmo, não é exagero, né? Então, o que eu fiz na hora? Me desparamentei. Então, eu fui lá com uma roupa normal, né? Eu tava sem a minha vestimenta de trabalho, me apresentei, sentei do lado dele na recepção, conversamos um pouquinho, demos uma risadinha, inclusive, sobre essa observação, né? Eu falei, tá lá na sua ficha, eu vou te mostrar. Ele descontraiu e chegou na minha cadeira totalmente relaxado, assim. Então, isso me ajuda na conduta do trabalho, né? Na condução ali do procedimento em si. E foi tudo ótimo. Uma o paciente, confiança. Exatamente. Ele adquiriu confiança, ele saiu de lá se sentindo leve, tranquilo, aliviado, aquela pressão toda que ele estava sentindo. É muito amplo isso, porque não é só o cuidado com uma condição que o paciente já relatou, mas é a atenção e o cuidado. Isso. Só de você ter se desparamentado, eu acho que você conseguiu desbloquear 2 fatores. O jaleco branco real e a tranquilidade dele ser respeitado e bem atendido. Isso, exatamente. Então, cai naquilo que tu comentou agora mesmo, né? Muitos acham que é frescura. Né? Muitos acham que é bobagem, que o paciente exagera, que não é isso. Então, não. A gente para prestar atenção mesmo. E até pra gente avaliar, né, doutora Cláudia? Porque esses estudos que revelam que é uma porcentagem muito alta aí da população mundial que relata, fala, eu tenho medo. Existem vários graus, né, de medo, de ansiedade em relação ao tratamento odontológico. Porque a gente sabe, eu mesma, gente, é muito chato no dentista, é chato. É desconfortável. A gente que tem o conhecimento de que é necessário, eu particularmente não tenho medo, mas já é uma situação desconfortável. Então a gente tem que, vamos lá, tenho que ir, vamos fazer, né? Mas a pessoa que tem o medo, existem vários graus e cabe a nós entender o tanto de medo que esse paciente pode ter. A gente tem também uma paciente, eu não me lembro agora o nome dela, mas é aquela paciente que não gosta nem de entrar na clínica, espera ao lado de fora, né? Ela não fica dentro do ambiente, ela não fica na sala de espera, ela fica dentro do carro, fica na calçada, porque só de estar no ambiente ali de área de saúde, pode ser para tirar sangue, pode ser uma consulta médica, pode ser um ambiente odontológico, é pavor. E isso é real, né? Real. Porque, igual, do choro, treme, chega a tremer, a mãozinha assim fica... Né? E aí cabe a gente a melhor forma de condução. E aí, geralmente, depende do grau, são os pacientes que geralmente mais precisam de tratamento odontológico. Claro, porque eles durante esse tempo todo se abandonaram, né? Abandonaram a saúde bucal, largaram os dentinhos deles pra lá e tipo assim, eu tenho medo mesmo, eu tenho pânico, eu já passei por isso, não quero passar de novo, passei por um trauma em algum momento, não quero repetir isso, né?
então não vou me tratar, não vou. Só que aí chega num ponto De saúde que não tem mais mais opção. para onde correr. Né? E aí, assim, o negócio fica muito grave, porque se nós temos um processo infeccioso muito grande instalado, a gente corre o risco aí de uma endocardite bacteriana, né? Que é uma bacteriazinha que entra na corrente sanguínea e se aloja lá no coração, no cérebro. Então, assim... Anginas, né? Então, vai muito mais além do que só dentes, né? Então, e isso é um objetivo que eu tenho todos os dias, que é conquistar a confiança do meu paciente. Por maior que seja o medo, o pânico dele, eu vou fazer de tudo, eu vou me doar. Eu chego em casa sugada de novo, né? Falando sobre isso, porque eu quero que ele entenda e que ele se doe, que ele acredite e que ele consiga aí se tratar. É o que a gente sempre fala, seu currículo técnico é extenso, mas não basta ser só técnico. Não. Atendemos seres humanos, pessoas com medos, com traumas, com histórias. E é realmente uma entrega, né? Psicológica, emocional. E a gente se afeta um pouco com isso. Sem dúvida. Uma paciente, né? Um pouquinho do trabalho da psicologia... relata ali que tinha muito medo, e aí uma amiga dela sempre incentivava ela, vai, você precisa ir. Aí a amiga falou assim, eu vou com você, eu seguro na sua mão. A amiga tentando ajudá-la e incentivá-la a procurar o tratamento odontológico, e a amiga veio a falecer. Ah, sim, eu soube dessa história. Essa paciente passou comigo também. E aí ela foi sozinha. Ai, eu fico até arrepiada. Gente, nesse dia eu chorei tanto. Eu também. Quando ela me contou, eu chorei. Porque aí ela foi sozinha. Ela teve foi. que ir. Ela falou assim, estou aqui por causa dela. Isso. Tenho muito medo, tava tremendo. Mas percebeu, de alguma forma, né, o gatilho, tanto que era importante superar esse medo. Foi lindo. Que agora ela honra... todo o empenho da amiga por ela, né? Então, é uma história realmente emocionante, muito bonita. E a gente conseguiu quebrar a barreira dela do medo. Nós conseguimos. Ela ainda chega um pouquinho tensa, mas muito menos do que... E vai, né? O importante é ir. Porque vamos falar um pouquinho aqui sobre a origem dos medos, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar é o medo do não conhecer. Aquela criança ou aquele paciente, às vezes com 17, 18 ou, em alguns casos mais raros, até de 40, que nunca foi ao dentista, que relata, a primeira vez que eu sento nessa cadeira. Então é um medo do que não saber o que vai acontecer e até de absorver experiências de outras pessoas. Isso, tomam pra si, né? Então, é porque eu ouvi falar, a minha vizinha passou por isso e quase morreu. E o filho da fulana de não sei onde foi tirar um siso e morreu. Não, gente. Ou doeu demais, ou ficou inchado demais. Isso. Essas experiências, eu fico até um pouco chateada de quem usa muito essas histórias para espalhar. Não julgo, não estou falando se é verdade ou se é mentira, mas é uma experiência geralmente individual. Claro. Depende de vários fatores. Depende do dentista, do tratamento, da conduta, do paciente, do sistema imunológico, da situação inicial. Depende de tantos processos para chegar numa situação ruim. E às vezes as pessoas gostam muito também de aumentar um pouquinho, né? De dar mais valor ao ruim. Esse que é o ponto. As pessoas valorizam demais as coisas ruins. Relatar o que passou. Não tô falando que não deve ser feito, que não pode, mas tem que tomar um pouco de cuidado para não bloquear uma pessoa que precisa de tratamento e essa pessoa realmente ficar com trauma, com medo de um procedimento que não conhece, que nunca passou. E que precisa tanto, né? Que precisa. Então, o primeiro ponto é o medo do desconhecido. Isso. E nós, como dentistas, a gente pode lidar com isso. Acho que basicamente como se fosse criança mesmo. A criança, quando ela é bem atendida no primeiro momento, ela adora ir no dentista. Quando ela sofre algum trauma na primeira, segunda vez, não vai levar mais. isso pra vida. Então, de explicar quais são aí as dicas, tanto de conduta e tanto de abertura do paciente, né, que a gente pode ter por não conhecer o atendimento odontológico ou o procedimento em si. É isso mesmo, é sentar e conversar, olhar para o paciente como um outro ser humano
pedir, dar o espaço para ele explicar, né? Eu ajo muito assim, então eu dou o espaço para o meu paciente me contar qual é o trauma dele, qual é o medo, por que ele tem esse medo. Então eu vou entendendo e buscando o melhor caminho para acessá-lo, né? Quando ele tem dúvidas do procedimento, eu tenho medo porque eu não sei o que vai ser feito, eu vou ter que tomar anestesia, eu durmo, é anestesia geral? Eu escuto muito essa pergunta. Para fazer um implante, por exemplo, né? Doutora, mas eu tomo anestesia geral? Não, é uma anestesia local, né? Você se mantém consciente, você tá ali respondendo a todos os nossos comandos, abre mais a boca, fecha um pouquinho, vira para lá. Então, você mantém a consciência, porém, você não sente dor, né? E aí, a gente tem várias formas de mostrar isso para o nosso paciente. Seja explicando, né? Tecnicamente, porém, numa linguagem mais... simplificada, para ele entender bem, né? Como eu posso usar das imagens? Hoje a gente tem internet, né? Eu tenho o meu telefone que está do lado ali da minha mesa o dia inteiro, então eu abro no Google, digito ali algo referente anestesia, à dúvida dele, e aí eu mostro, né? Então eu mostro para ele, então não sou só eu que estou falando, né? Eu estou mostrando para ele documentos, né? Artigos, imagens, enfim, uma gama que tem aí, né, na internet hoje de informações e vou tirando todas as dúvidas, né? Para que fique mais confortável. Isso. É muito interessante isso, porque muitos pacientes têm medo porque não sabem o que vai acontecer. A hora que a gente dedica um tempo para isso, inclusive, a gente já falou aqui também sobre pré-cirúrgico. Uhum. Pré-cirúrgico para nós é uma consulta obrigatória, onde eu falo que é só uma conversa, mas é uma das conversas mais importantes, que é onde o paciente está ciente de todos os passos. Vai anestesiar, vai extrair esse dente, vai cortar a gengivinha, vai colocar um implante, vai dar um pontinho. Todos os passos o paciente está ciente. E aí, para quem nunca passou no dentista, é muito interessante a gente ter o cuidado de falar, isso daqui é um ar, olha aqui, faz na mão primeiro. Isso. Aí eu tô me associando um pouco à criança, porque geralmente é criança que vem ter a primeira experiência. Mas, às vezes, um adulto que nunca teve a oportunidade de ir ao dentista, também é importante fazer isso, né? Mostra o arzinho, a aguinha na mão, o sugador que faz muito barulho. A hora que a gente liga o sugador, a criança pisca, se encolhe. Falei, calma, é só um canudinho. De mostrar e explicar realmente, igual você falou, de uma forma simplificada, o que vai acontecer. Porque é realmente o medo do barulho, o medo da luz, o medo da cadeira. E realmente, para quem não sabe o que é aquilo, é um ambiente assustador. Claro que sem dúvida é. E assim, às vezes até o paciente que vai ao dentista, mas toda vez que ele vai, ele fica extremamente tenso, extremamente nervoso, que ele tá lá deitado na minha cadeira, nervoso. Se eu fizer um movimento de secar o dente ou dar o jatinho de ar, ele pula, porque ele já está muito tenso com a situação. Então, eu sempre aviso, quando eu percebo, né, a tensão desse paciente, eu digo, vou bater um arzinho aqui para secar teu dente. Então, eu já faço. Antes, para não pegar de surpresa. Porque o susto, aí já dá um ataque cardíaco, o cara já fica mais ansioso. Mais tenso, mais ansioso. Existe também, doutor, o medo da dor. Eu acho que a nossa profissão ali acaba tendo muitas crenças do passado. Sim. Né? A gente lembra muito daqueles dentes que eram extraídos sem anestesias, daquele técnico odontólogo que atendia no meio da rua, tudo sujo, sem material esterilizado. Geralmente era o barbeiro que sabia extrair dente, enfim, aquela doideira, loucura, que foi o início da odontologia, né? Mas a gente tá falando de muitos anos. Desde que a anestesia surgiu aí na história da odontologia, é obrigação nossa e podemos oferecer um tratamento 100% indolor. Porque dor... Quem quer sentir dor? Ninguém quer sentir dor, né? Mas ainda tem ali um certo preconceito mesmo de que dentista dói. Causa dor. Que o dentista causa dor. Então, é exatamente o que nós estávamos falando antes. Vem de traumas, né? Vem de sessões traumáticas, de situações que eles já passaram em algum momento em que ele esteve numa cadeira odontológica e ele realmente sentiu dor. Ou porque
foi feito um procedimento anestésico e não instalou de maneira adequada, né? O profissional que estava conduzindo ali a sessão não teve paciência de esperar a Tempo de anestesia. latência, Exato. Então, forçou um pouquinho a mais. Às vezes o paciente diz, tá doendo, né? Porque você faz o procedimento anestésico, tem o tempo de latência, aí você começa a fazer, tá doendo, vamos complementar um pouquinho mais, complementa um pouquinho mais de anestésico. E, infelizmente, a gente tem colegas que a gente sabe que não tem muito esse tato, né? E aí o paciente passa por uma situação traumática, passa por uma situação de dor, e aí ele acha que dali pra frente tudo vai ser assim, né? Então por isso que a gente tem que desconstruir mesmo. Desconstruir. É. E às vezes passou por essa situação de dor, ou às vezes até uma dor, vamos falar assim, uma dor psicológica, no sentido de... você não escovou o dente. Por que você não escovou o dente? Então, o julgamento, né? É o medo do julgamento. Então, e eu trago também muito isso nas minhas conversas com os pacientes. Porque eu tenho pacientes que não querem nem sorrir. Não quer, deita na cadeira, eu preciso, abre. Trava. Não consigo. Eu tenho vergonha, tipo assim, né? Não é frescura isso. Não é um psicológico que atinge o físico, né? Então aí ele vem, mesmo. Ele vem e aí ele já começa a justificar. Porque eu tomei muito antibiótico quando era criança, porque eu cuidei anos da minha mãe e me descuidei totalmente. Eu digo, não estou aqui para te julgar. Eu tô aqui para te tratar, para te ajudar a partir desse momento que você chegou aqui para mim. Então, o que importa é o agora. O que importa é o agora. Eu entendo toda a dor que você vem carregando durante esse tempo. Tamo junto. Vamos daqui para frente. Esquece. Não tô aqui para dizer que isso ou que aquilo que você não fez ou que você descuidou. Então, tá não importa os motivos. Então, o julgamento é um tipo de medo que o paciente traz para dentro de sala, sim. E olha, é interessante, a gente já teve essa experiência juntas do paciente segurar o sorriso, a musculatura, igual você acabou de mostrar. E quando a gente entrega o sorriso, o dente, né? Nossa. O paciente ainda segura um pouquinho, né? É uma memória ali. Ele já pode, ele quer, ele tem vontade. Aí eu só falo, agora só precisa aprender a sorrir. A sorrir, E aí, como eu gosto de tirar as fotos finais, né? De todos os trabalhos que eu entrego, eu começo a fazer cosquinha. Porque como eles estão a semana inteira comigo, eu já adquiro um grau de intimidade, né? Aí eu fico assim... Dá um sorriso aí, libera esse sorriso. Faz umas cosquinhas assim pra eu conseguir ter uma foto espontânea. Só que é memória muscular mesmo. É a memória muscular e psicológica, né? É psicológica. Então, porque quando o paciente com medo, com trauma, nos dá ali o prazer e a honra de confiar a nós esse tratamento, a gente vai tratar os dentes com técnica, da melhor forma possível, mas a gente também precisa devolver também essa autoconfiança. Claro. Né? Uma autoestima. Porque depois quando volta no controle, né, de 10 a 20 dias depois, já é um paciente que tá sorrindo de orelha a orelha. Tem brilho nos olhos, né? Tá com brilho nos olhos. Então, por isso que eu gosto de fotografar o antes, a hora que eles chegam na clínica, antes de a gente começar todo o processo. Fotografar o antes, não só o dente, né? Mas tirar uma foto da face do paciente, da fisionomia. É isso aí. Doutora Cláudia, eu tive um paciente lá em Hortolândia, muito gente boa, eu também não me lembro o nome dele, mas uma beleza. Eu lembro, tô vendo aqui o rostinho dele, muito gente boa, bonzinho, acho que uns 72 anos. E ele ia pra clínica, assim, mordida topo a topo, com bastante ausências, com bastante dentes fraturados devido ao bruxismo. E ele foi fazer o protocolo duplo. Mas esse homem ficou tão bonito, mas tão bonito, ele ficou tão bonitão, que na foto do antes e na foto do depois, é nítido de ver a diferença dos dentes. Mas sabe o que mais fez a diferença? Na primeira foto, o cabelinho dele tá cada fio pra um lado, tá assim, um cabelinho bem doido. Na foto final, ele tá com o cabelo pra trás. Autoestima, né?
Que coisa maravilhosa. É um homem ali já olhando pra foto, querendo, sabe, querendo se mostrar, querendo aparecer, com um sorriso bonito, com o cabelo penteado. É muito legal. A fisionomia mesmo, não é só dente, né? É, a fisionomia não é do só paciente. dente, é a fisionomia e aí a autoestima, né? Que faz com que ele volte a se cuidar, que ele tenha esse desejo. Então, cuidei dos dentes, agora eu consigo sorrir, então agora eu vou caprichar no resto, né? A própria Dona Vera, que ela já fez um programa aqui conosco, na semana seguinte, quando ela voltou pro controle, ela chegou toda maquiada, com uma sacola de maquiagens que ela tinha comprado, produto pro cabelo. O cabelo escovado, roupa nova. Nova, tudo. Antes ela deitava na minha cadeira e dizia, ai, meu tênis tá tão velhinho, mas tá bom, assim. Uma sabe? blusinha manchada, né? Ai, isso essa daqui tá boa, tá pro que dá, né? É. Uma blusinha manchada, um chinelinho. Impressionante. Não é à toa, né, doutora, que falam que o nosso sorriso é o nosso cartão de visitas, né? Então, a gente conquista o mundo com um sorriso bonito, né? Com certeza. Então, assim, eu peço a todos os pacientes, né, que nos dê um voto de confiança, porque isso vai fazer bem para você. É uma conquista para você. Você merece isso. Então, assim, respira fundo. Vem para nós, vamos sentar, vamos tomar um chazinho, vamos conversar sobre os teus medos. Eu quero aprimorar os dados dessa pesquisa. Então, é importante, se dê essa chance, se você está precisando, se você faz parte desses números que a doutora citou aqui, vem para nós, vamos conversar. Ai, que convite maravilhoso. Porque isso, você acabou de tocar num ponto nesse convite que você acabou de fazer, é muito importante. Porque quando o paciente está com a gente consegue ouvir, a gente consegue pensar numa estratégia melhor para esse paciente. Vamos pensar num planejamento, numa forma de condução desse caso da melhor forma possível. Porém, o paciente precisa chegar. Ele tem que vir. Esse primeiro passo, né, que foi o que você acabou de falar, esse primeiro passo precisa vir de dentro. Então, pega na mão de uma amiga, pega na mão de um familiar, de alguém que deseja o seu bem, respira fundo, tenha coragem e nos dê a primeira oportunidade. Isso mesmo. Que aí o caso vai ser conduzido da melhor forma possível para você. Com certeza, é isso aí. Doutora, que mais? Vamos lá, que mais? Medo dos instrumentais, né? A agulha, quando a gente monta a mesa clínica, é um monte de instrumento que parece aquela mesa de instrumento de tortura. Eu tento sempre esconder ela, eu também eles não vejam. Né? Quando o paciente entra na minha sala, geralmente eu deixo cobertinho com um campo estéreo, justamente para não criar essa má impressão. Não tem porquê. Até falo pro paciente, em alguns casos, você quer ver? Geralmente o paciente não quer, se ele não quer, eu nem insisto. Que bom, eu também nem quero que você veja, justamente para não gerar ali um pré-julgamento, uma pré-ansiedade ali, porque às vezes o instrumento é mais feio do que realmente ele tá ali para ser feito, né? Mas esses medos assim de material, de expor uma agulha, uma lâmina de bisturi, não tem por que ficar na cara do paciente, né? Exatamente, gera uma pré-ansiedade ali à toa, né? Eu tive uma experiência muito engraçada, até vou citar isso. Meu irmão, Eduardo Borges, tem um relato dele no meu Instagram. Ele sempre teve pânico de dentista, né? E aí, um dia, ele me deu a oportunidade, porque era o meu sonho, reabilitar o sorriso dele. E ele me deu a oportunidade de executar. E aí, assim, eu fiz reconstrução, né? Paciente bruxista, ele tava quase 0 dente, assim. Então, eu fiz toda uma reconstrução. Então, eu comprei os melhores materiais, eu montei uma mesa maravilhosa. Ele chegou e eu falei, olha, que lindo! Ele entrou em pânico. Quer dizer, eu, que sou dentista, acho aquilo ali incrível, lindo, né? Sei o valor de cada materialzinho que tá ali, eu caprichei, comprei só os melhores materiais. Ele entrou em pânico. Pra quê que tu vai me mostrar essa mesa? Agora eu não quero nem Agora sentar. Eu não consigo mais deitar nessa cadeira. Engraçado. Então, claro, né? Nós também somos seres humanos, a gente vai aprendendo aí com as experiências vividas, né? Eu nunca mais fiz questão de mostrar pra paciente nenhum os instrumentos. E aí, mas ele fez no final? Acabou fazendo. No mesmo dia ou em outro? Não, fez no mesmo dia. A gente conversou, né? E ele tava lá para isso. A gente tinha pouco tempo. Ele mora em outro estado. Nós tínhamos pouco tempo. Aí o prazo estava curto mesmo. Aí ele, tá bom, vai, respirou. Mas ele passou por uma experiência ruim.
É uma pré-ansiedade totalmente desnecessária. Eu quis agradá-lo e acabei... Totalmente desnecessária, perfeito. E olha que interessante a sua sensibilidade de reconhecer isso e de pegar como uma experiência positiva. Nunca mais fiz questão de mostrar isso para nenhum paciente. Claro. Porque realmente não tem a necessidade, né? A gente sabe que... você estava orgulhosa e era seu irmão. Aí eu fiz. Pois é isso que eu falei, o campo ali sempre fica coberto, os instrumentos pelo campo, para realmente evitar ali, nossa, mas vai usar tudo isso? E não, a gente já falou sobre o planejamento cirúrgico aqui, a gente sempre tá na mesa clínica com o plano A, B, C e D. Às vezes tem 20 instrumentos na mesa pra gente usar 5, mas vai que eu preciso do B, vai que eu preciso do C, então a gente deixa ali pra não ter surpresa. Então a hora que o paciente vê tudo aquilo ali na mesa, assusta, né? Vão fazer o que na minha boca, né? E isso é um fator também, um dos medos, é a perda de controle. Isso que eu ia te perguntar agora, qual que é outro medo? A perda de controle. Então o paciente, ele tá deitado na tua cadeira, com a boca dele aberta, ele tá todo exposto para você, né? E ele não tem o controle do que tá sendo feito, né? Ele não tá vendo. Não vê. Então, ele não sabe, né? Então, assim, também parte do profissional poder, a mesma coisa, eu vou bater um jatinho de ar para secar teu dente, olha, agora eu vou te anestesiar. É aquela picadinha. Eu geralmente gosto de avisar até assim, lado direito, eu ainda toco aqui. Eu sempre mostro e falo pra ele não pegar de surpresa, ele não sabe onde que eu vou anestesiar, se é em cima, se é embaixo, se é de um lado, se é do outro. Isso. Então assim, olha, aqui eu vou anestesiar, porque é muito simples. A hora que a gente avisa, o paciente não pula. A hora que a gente não avisa, ele pula. No mínimo, pode ser um tiquinho ali de desconforto, mas é o susto. É o susto mesmo, E aí também é isso, né? A perda do controle da situação. E você sabe que na perda do controle da situação, por muitas vezes, principalmente quando eu era recém-formada, eu via o paciente, eu agradecia muito, inclusive, por isso, porque estava recém-formada, estava ali para dar meu melhor, mas eu tinha pouca experiência. E quando o paciente abria a boca para mim, eu via, assim, às vezes, os olhinhos para um lado, para o outro, um pouco de estar inquieto, e eu até falava assim, tá tudo bem. Eu pergunto assim, tá tudo bem aí? Aí o paciente fala, tá. Eu falei, aqui também tá tudo bem. E eu percebia essa inquietação aí do paciente, e ele realmente é uma situação desconfortável. Eu mesma fico assim, eu não vejo, principalmente por eu ser dentista, quando eu abro a boca para outro dentista, eu tenho muito interesse de saber o que tá acontecendo. Que tá rolando. Mas aí eu me coloco como paciente também. Não, faz o que você tem que fazer e tenta ali dar uma respirada e também relaxar, né? Eu vou dizer que eu sou uma paciente que eu deito na cadeira e eu não consigo fechar os olhos. Eu tenho muitos pacientes que fecham os olhos, esquece, sabe? Confia mesmo. Então, ele fecha os olhos e relaxa, entre aspas, né? Na cadeira. Mas eu não, eu sou uma paciente que eu deito e eu fico com os olhos abertos. Eu sou esse teu paciente um lado pro outro. Um lado pro outro, tentando entender o que vai acontecer, né? E isso é interessante também, porque você vê, quanto mais você atende esse paciente, menos inquieto ele fica. Ele vai ficando, isso. Então, sessões pós-sessões, a gente percebe mesmo que, claro, né, quando o nosso procedimento ali, ele é positivo, né? Que o paciente vai ganhando essa confiança e ele vai relaxando mesmo a cada sessão que ele tem, né? Com certeza. É confiança. Confiança. Doutora, falamos aí de diversas formas de medo, de vergonha, constrangimento, aí os maiores fatores da fobia, né? Odontofobia que você comentou. E aí, além do nosso cuidado, da nossa explicação, da nossa delicadeza, quais outras técnicas e dicas que a gente pode dar para diminuir esse medo? Quais são aí os artefatos que a gente tem? Temos alguns, né, que nos ajudam no dia a dia. Então, assim, um paciente hipertenso, muito ansioso, nervoso com a situação, vai fazer uma reabilitação de implantes, né, protocolo, seja carga imediata, tardia, enfim, vai ser submetido ao processo cirúrgico. O que nós podemos usar para ajudá-lo? Um comprimidinho, né, a gente tem à disposição aí o midazolam, que é um relaxante, que ele dá uma acalmada,
dar uma suavizada, assim, nessa pressão. Até ajuda a diminuir, né, a pressão sanguínea. Na verdade, ele diminui a ansiedade. E se a pressão estiver alterada, geralmente, se for só por ansiedade, né? Que muitos pacientes têm picos hipertensivos gerados por ansiedade. A hora que diminui a ansiedade, consequentemente diminui a pressão. Você falou do midazolam, né? Midazolam é um ansiolítico. Existem muitos outros no mercado também, né? Outros tipos de ansiolíticos, de medicamentos que a gente tem uma gama aí para cada paciente, várias dosagens, de acordo com a anamnese, que a gente já falou sobre isso também. Mas são os ansiolíticos mesmo para ansiolítico que corta a ansiedade, é anti-ansiedade. Então isso já dá aí para o paciente ainda que não está psicologicamente preparado ainda para o autocontrole da ansiedade, o medicamento está aí para ajudar. Para ajudar, é isso mesmo. A outra situação aí, num caso já bem mais severo, né? Tem os pacientes que dizem assim, eu não quero ver nada, eu quero deitar e acordar com tudo feito, né? Então, aí a gente chama médico anestesista em sala, né? Faz uma anestesia endovenosa, o paciente relaxa, dorme, até atende aos comandos, né? Ele tá ali com um certo nível de consciência, porém, ele não tem a percepção geral do que está acontecendo. Então, ele entra isso daí, anestesia, então, com o médico, né, dentista não tem aí habilitação para realizar esse tipo de anestesia endovenosa. Isso. Então, a gente tem duas opções aí. Tanto do médico vir até o consultório e fazer essa anestesia, ou também podemos ir para o ambiente hospitalar. É uma opção, existe né, esse tipo de jeito aí para dar, para diminuir essa ansiedade do paciente. Porém, a gente tem que indicar também com cautela, né? Não é qualquer caso que a gente pode levar para um ambiente hospitalar, porque aí também a gente abre a porta para outras questões, né? É custo, é contaminação, então tem que ser extremamente bem indicado. Mas o primeiro ponto que a gente tem para falar também é da anestesia no consultório. É nossa obrigação e nosso dever controlar a dor em ambiente odontológico. Claro, a nível ambulatorial mesmo. É dentro do consultório que a gente controla a nossa turminha, né? E é isso. As outras questões seriam assim, é um nível muito elevado de ansiedade, então o paciente ele não consegue chegar até o consultório, ele pode passar por um tratamento psicanalítico, né? Procurar um profissional da psicologia, tentar tratar um pouquinho isso, né? Terapias, hipnose, psicólogo, meditação. Também. Buscar técnicas de respiração que traz relaxamento. Legal. E eu tô vendo aqui técnicas de relaxamento, né? Conhecer o profissional. Essa paciente que tem realmente muito medo de dentista, o primeiro ponto, eu fui conversar com ela lá fora, lá na calçada. Me conhece, não vou fazer nada, não preciso olhar na sua boca hoje, mas me conhece. Prazer, eu sou a Fernanda, estou aqui para te ajudar. O que você tá buscando? O que você precisa? Isso mesmo. Isso é muito bom, né? Porque a gente já entrega ali o nosso lado humanizado da coisa, né? Então, tô aqui para te ajudar. Pois a gente já falou sobre tratamento humanizado aqui, acho que eu falei com a doutora Adine sobre tratamento humanizado. Isso. Que esse nome aí tá muito na moda. E aí a gente foi conceituar o tratamento humanizado, mas na realidade nada mais é do que o respeito à história do paciente, ao dor, aos medos. É se colocar no lugar de quem tá ali, né? É se colocar no lugar de quem tá ali. Ou seja, é o que eu falo para os meus pacientes. Eu tô te vendo como se fosse a minha mãe, como se fosse o meu pai, como se fosse alguém da minha família ou como se fosse eu mesma, como eu gostaria de estar sendo tratada aí por você, né? Por um dentista que seja. Então, esse é o verdadeiro sentido do tratamento humanizado. É você se colocar no outro, enxergá-lo como um ser humano, né? Que tem, assim como nós, temos nossos medos, nossas ansiedades, enfim. Então, a intenção disso tudo é fazer com que o paciente chegue até nós, o paciente ali com a gente, cabe a nós, então, encontrar a melhor conduta, o melhor planejamento de tratamento, a melhor forma de tratá-lo, seja com ansiolítico, seja com conversa, com explicação, seja com uma anestesia
ambulatorial ou com uma anestesia ali medicamentosa, né? Endovenosa. Então a gente tem... esqueci de te falar também aqui, de levantar a questão do óxido nitroso. Isso é muito legal. O óxido nitroso é fantástico, tem pouquíssimas contraindicações, é aquele cheirinho que põe no nariz, não vai agulha, não dói, inclusive é muito gostoso porque ele realmente é relaxante. Isso. Ele causa também ali uma anestesia periférica da mucosa, então já é mais confortável a anestesia. Existe também os anestésicos tópicos que a gente pode passar para conforto pré-anestésico, aquela picadinha, ardidinha que a anestesia tem, a gente pode também reduzir. Minimizar, existem né? aí muitas opções para que a gente possa diminuir o desconforto do paciente no atendimento odontológico. É isso aí. Ou seja, gente, nós temos a solução para cada um de vocês. Tem medo? Vem conversar. Vamos superar, né, o primeiro passo, porque medo realmente não é brincadeira. Igual a gente falou daquela paciente, né? A gente ainda não conseguiu fazer o tratamento dela. É aquele caso, inclusive, de criança também. Algumas crianças que já passaram por traumas odontológicos. A gente geralmente faz 1, 2, 3, 4 consultas até que a criança ou o paciente traumatizado ali nos permita colocar o espelhinho, a luva. E isso não tem problema, não incomoda, não atrapalha, faz parte do tratamento. As pessoas têm vergonha disso também. Desculpa, tô dando trabalho. A gente teve também, a gente já teve 2 pacientes. Não sei se eu te contei. A gente teve 2 pacientes muito semelhantes, pacientes ansiosas e que têm essa percepção, elas sabem, relatam ali algumas crises do pânico também em momentos pontuais. Conversei bastante com elas, conseguimos ali a confiança, agendamos a cirurgia. No dia da cirurgia, pressão ok, glicemia ok, exames tudo perfeito fisicamente para começar o processo cirúrgico. Pós-anestesia, deu uma crise de pânico em 2 pacientes. E aí, no momento, para elas é uma situação extremamente desconfortável, da falta de ar, da sua dor, da tremedeira. Então, é uma condição ali extremamente desconfortável para elas. Sim. Para tudo, esquece. Claro. Aí ela falou assim, doutora, você não vai mais me operar? Tadinha. Eu falei assim, eu não vou te operar por você. Não tem problema por mim, mas vamos voltar, vamos... Claro, você coloca, a pessoa tá em estresse físico, assim, nítido, né? Então, fica difícil, fica desconfortável pro paciente, isso acaba virando um trauma pior posterior ali na frente, então a conduta mesmo de cancelar naquele momento, deixar para um momento melhor, né? Até porque tem um fator que dá pra gente agregar aí, que é o fator hormonal, tá? Para as mulheres 40 a mais, inclusive, então, que eu acho que foi o caso delas, mulheres acima de 40, passou por todo o processo pré ali, então, que faz, né? Como é que fala? A triagem. Então, tava ali, pressão ok, glicemia ok, deitou na cadeira, tá tudo legal, anestesiou, entrou em pânico. Tem um processo hormonal adicionado aí, pode ter certeza. Então, isso também traz... E é interessante porque a hora que a gente cancela... Uma delas a gente já fez a cirurgia. E nesse segundo momento que a gente fez a cirurgia, foi um procedimento extremamente tranquilo, sossegado. Eu até falava, meu Deus, nem parece a mesma. Então, tá vendo? É uma questão hormonal. Então, se ela tava numa semana ali, num período, tá? Que os hormônios dela estavam mais bagunçados... ela pode ter apresentado esse comportamento aí, essa crise de ansiedade mais acentuada, né? E depois que ela veio num outro momento que já estava tudo mais estabilizado, ela conseguiu ter um controle maior. E aí essa segunda paciente, eles ficam um pouco envergonhados. Desculpa de forma alguma, era a conduta correta. Os parentes, nesse caso, foi o filho que acompanhou, ficou muito agradecido pela conduta de ter realmente cancelado, de não ter tido problema de cancelar e de ter acolhido. Não tem problema, vamos tentar numa próxima vez de uma forma mais confortável para ela. Para ela. Então a gente aí, acho que até que já tá reagendada. É isso aí, ó, mais uma vez mostrando o atendimento humanizado. Essa paciente que você comentou hoje, do bilhetinho que a gente acabou de mostrar, é caso cirúrgico? Sim, fez um implante unitário. Ah, é? Um implante
paciente unitário. É isso, interessante a gente falar isso, porque essa crise de ansiedade, de pânico, independe do tipo de tratamento. Pode ser para uma limpeza, pode ser para uma restauração, pode ser por um procedimento cirúrgico mais complexo, né? Eu já cheguei a ter pacientes para fazer limpeza, pra fazer uma raspagem, pedir anestesia geral, tipo, me apaga. Ou anestesia de tudo, que é um procedimento que não precisa de anestesia total, local, né? Então, vou anestesiar a boca inteira para fazer uma limpeza, né? Então, assim, tem casos e casos. E a gente comentou, a sua irmã, Valquíria... Isso. Ela é... Psicanalista. Ela encontra... Era pra ela estar aqui hoje, infelizmente não foi possível. Mas se você acha que ela trata bastante paciente aí no consultório com medos gerais. Medos gerais, de diversos tipos de fobia, pânico. Ela trata sim, porque a psicanálise, né, ela vai buscando coisas que vêm lá de trás, né? Impressões que já estão gravadas no paciente e tenta fazer uma desconstrução disso, né? Isso, porque a gente acha que tem vários tipos de medo, como a gente relatou aqui, mas alguns outros, o medo, quando a gente fala de fobia, é um medo que não é consciente, é um medo que o paciente não sabe nem por quê. Porque tem o medo do trauma, de uma experiência que já passou, mas tem paciente que só tem medo. Então, tem a aracnofobia, que é o medo da aranha. E nunca sabe por quê. E nunca foi picado por uma aranha. E por aí vai. Então, a odontofobia, ela se encaixa aí nesses medos. E é bastante, né, realmente, ali a quantidade de pacientes. E aí a gente falou logo no começo da quantidade de pacientes que têm medo e que deixam de tratar. E aí quando vem para tratar, o tratamento é muito mais amplo, mais radical, mais complexo, que realmente exige anestesia, procedimento cirúrgico, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes no consultório, até em tom de brincadeira, mas é verdade. Para quem tem medo de dentista, deveria estar no dentista todo mês. Isso mesmo. Para evitar qualquer problema aí mais sério que necessite de uma intervenção mais complicada, maior. Com certeza, faz todo sentido. Então, para você que tem medo de dentista, precisa ir ao dentista. Com frequência, né? Para que você não passe por um procedimento, uma situação mais invasiva, né? Que vai te deixar mais ansioso. É isso aí. Então, a prevenção, né? Prevenir é sempre o melhor remédio, né? Com certeza. A prevenção é sempre mais fácil, mais barata, mais simples do que qualquer tratamento de reconstrução, de restauração, reabilitador, né? Isso aí. Então, alguma coisa mais para acrescentar sobre medo? É isso aí. Então, até no final, né, do nosso roteirinho, eu tinha colocado assim que esse medo ele é real, sim. Ele pode ser tratado com paciência, com estratégias apropriadas, né? Então, reafirmo o nosso convite para vocês que passam por essa situação, que são pacientes que têm medo. Se deem essa chance, não desperdicem, né, uma vida, porque eu vejo pacientes assim muito abalados emocionalmente por não ter uma saúde bucal, por não ter uma estética adequada, então ele se limita a sorrir. A vida passa tão rápido, a gente precisa sorrir, e você precisa sorrir com confiança, você precisa sorrir sabendo que você não está exalando um mau cheiro na boca. Tem pacientes que chegam lá com a mão assim, diz, doutora, não dá para aguentar o cheiro da minha boca, né? Então, gente, não precisa disso. Não precisa passar por isso, não né? Precisa. Um sorriso saudável, uma função, uma estética, uma confiança, uma segurança. Sorrir com os olhos. Sorrir com os olhos. Pentear o cabelo, comprar uma roupinha nova, tudo isso. Né? Isso não aí. deixa o medo te impedir de conquistar. O medo essas limita, né? Limita muito os nossos sonhos, enfim, a nossa vida. Então contem com a gente. É isso aí, tamo junto. Doutora Cláudia, mais uma vez, muito obrigada agradeço. pela sua presença, obrigada por essas informações super valiosas para ir para os nossos pacientes, para quem nos assiste, para perceber que implantes pode sim, né? Existem técnicas, existem meios, existem condutas aí para todos os tipos de pacientes. Estamos sempre à disposição. Com certeza. Obrigada pela sua presença, por essas informações. É sempre um prazer, uma honra. Eu adoro te ter aqui. Prazer é todo meu, a honra é toda minha. Eu também adoro estar aqui. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio de Implantes Você Pode. Te espero
aqui semana que vem na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Até semana que vem. Muito obrigada. Tchau.